caminho. Te pedimos, Espírito Santo, a unção do Senhor, unção de sabedoria e de discernimento, que o nosso entendimento seja iluminado e que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e nos mostrar o que é alma e o que é espiritual. Que não sejamos mais enganados, nem por nós mesmos e nem pelo adversário. Que possamos compreender as coisas espirituais, discernir as coisas espirituais. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero te responder uma pergunta hoje. Aliás, são duas perguntas, mas que acaba tudo envolvido aqui. Alguém está orando por uma pessoa da família e fala que essa pessoa, ela não quer. Apesar dela mesmo já ter conseguido identificar que o que ela está vivendo é um problema espiritual, ela não quer mexer, ela não quer trabalhar naquilo ali. Bem, a pessoa que fez a pergunta quer saber até que ponto a autoridade dela vai valer se a pessoa não quer. Complicado, né? Eu estou orando por alguém, eu sei que essa pessoa está numa depressão profunda, um exemplo. Essa pessoa está em depressão, ela tem altos e baixos, ela chora do nada, ela se fecha no quarto, ela fecha a cortina, a porta, apaga tudo, fica no escuro. A depressão pode ser de ordem biológica, como pode ser de ordem espiritual. Essa pessoa já percebeu que a depressão dela é uma opressão. Nós explicamos isso ontem, na live das 11h45. Nós explicamos sobre pressão e opressão, né? Tá. Quando é uma questão de depressão biológica, né? O organismo, uma perda que a pessoa sofreu, por exemplo, a pastora Polly, todos já tiveram a oportunidade de conhecer, quando a avó morreu, a avó era referência para ela. A avó adoeceu de repente e ficou 3 meses em coma. Foi uma situação dolorosa, lamentável. A Polly caiu em depressão. O pai caiu em depressão. Eu fiquei numa situação complicada. Mas por quê? A depressão deles era uma depressão reativa. É o organismo deles, as emoções, é a forma como reagiram diante daquela situação. De repente, o meu marido vai visitá-la, chega à noite, os dois estão conversando, ela passa mal, vai para o hospital, não volta mais e ali fica 3 meses. Entendeu? O baque foi muito grande, foi uma colisão. Os dois foram abalados porque eles eram muito apegados a ela. Então nós que somos crentes também podemos ter depressão. Somos seres humanos, não somos super-homens. A nossa força está no Senhor. Mas nós passamos por lutas, por dificuldades. Agora, tem aquela depressão que é causada por espíritos malignos, sim. Mas a pergunta foi: como que eu exerço a autoridade se a pessoa não quer? Ela não abre mão para a oração, ela não aceita, ela tem o ponto de vista dela. Bem, primeira coisa que nós temos que entender: nós não temos autoridade sobre a vontade de outra pessoa. Se ela não quiser ser livre, ela tem direito de escolha. Ela pode escolher. Nem Jesus vai interferir nisso. Por quê? Porque é a vontade dela em ação. Se ela não quiser que você interfira, se ela não quer que você entre, se Deus, queridos, deu a ela o livre-arbítrio, o direito de escolha, como que você vai entrar no mundo espiritual e guerrear se ela está permitindo aquele acesso, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa, ela está ali presa a uma opressão, mas ela não quer oração, ela não quer ajuda, como que você vai fazer? Você não tem autoridade para quebrar a vontade dela, porque é a escolha dela. Como que você vai orar? Bem, eu vou orar não
exercendo autoridade nessa área porque ela precisa abrir a porta. Lembra lá de Apocalipse 3, verso 20? Quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta. Ele não força a entrada. Quem derruba a porta, quem pula muro, quem chuta a porta e entra à força é Satanás. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus, o nosso amado Jesus, é um cavalheiro. Ele é educado, ele é sensível. Ele espera ser convidado. Apocalipse 3:20 fala: estou à porta e bato. Se, tem um se na frente, se alguém ouvir a minha voz, e aí abrir a porta, eu estou batendo, eu estou chamando. Se abrir, ó mais, hein? Se ouvir e abrir a porta, eu entro na sua casa, eu ceio com ele e ele vai cear comigo. O que vai acontecer ali? Haverá uma comunhão, haverá interação, haverá relacionamento. Mas quem está do lado de dentro tem que abrir a porta para quem está do lado de fora entrar. Satanás pula a janela, espera a oportunidade, passa por uma fresta, por uma brecha, como já lemos. Quando a pessoa assusta, ele já entrou e já fez aquela bagunça, já separou a família, já destruiu a vida de um e do outro. Ele é sorrateiro, ele é cruel. Ele não respeita a cor, raça, cultura, nível social. Jesus respeita a nossa vontade, a nossa escolha. Uai, pastora, então, se eu não posso forçar a pessoa, como que eu vou fazer? Bem, eu vou orar para que o Espírito Santo encontre oportunidade de convencer aquela pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou falar, eu vou pregar, eu vou ensinar, mas quem convence é o Espírito Santo. Não adianta eu chegar aqui, gritar e sapatear e falar e arregalar os olhos e usar técnicas de persuasão. Não! Essa tarefa não é minha, é do Espírito Santo. É muito bonito ter aquela oratória perfeita, aquela presença de palco, entusiasmado e tal, e quando eu faço assim, o povo faz aquilo, e quando eu levanto a mão, sabe, técnicas para mover o público, mas isso mexe com a alma. Eu preciso entender que a palavra que vai entrar quebrando a resistência, a pessoa tem que querer, e o Espírito Santo é quem vai convencê-la. Então, minha mãe tem um coração muito duro, a minha irmã tem um coração muito difícil. Eu vou orar e vou clamar: Espírito Santo, quebranta aquele coração. A tua palavra diz que o Senhor tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. O Senhor transforma, não é isso? Então, eu vou começar a orar para que o Espírito Santo encontre oportunidade para convencer aquela pessoa de que a trilha que ela está seguindo, se não embaraçar tudo aqui do outro lado, vai levá-la para um lago que arde com fogo e enxofre. Mas você não vai usar o seu dom de persuasão, né, para convencer. Olha, se você não aceitar, você vai para o inferno, aquela coisa, né? Usar de pressão. Não. O Espírito Santo também vai te dar sabedoria. Tem o momento certo, tem a palavra certa. Não é com pressão, não é com persuasão de homem, não é com técnica. A palavra do Senhor está lá no livro de Hebreus capítulo 4. Ela é viva e é eficaz. E a palavra do Senhor fala que ela é como uma espada de 2 gumes, quer dizer, corta, ela entra cortando por todos os lados, né? E ela é apta para quê? Para discernir alma e espírito, para diferenciar juntas e medulas.
E ela está apta para discernir as intenções dos pensamentos do coração, né? Então, o que a gente precisa entender? A ação de convencimento é do Espírito Santo. Então, eu não prego? Pregue. Mas tem uma frase que a gente gosta muito, e que eu não sei se não sei o autor dela, né? Que fala assim, pregue e, se necessário, use palavras. Eu não vou pregar, cansar, ficar atrás da pessoa pregando e falando, não. Eu vou ser referência, eu vou ser modelo, eu vou ser testemunho vivo da presença do Senhor. Eu vou ser dentro daquele lugar onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu moro, as pessoas vão olhar para mim e vão ver Jesus. Eu serei uma referência para elas. E quando na oportunidade que o Espírito Santo me der, né? E eu for evangelizar, eu vou ter a autoridade dada pela pessoa, porque ela vai querer me ouvir. Ela vai estar pronta para me ouvir. Agora vamos lá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro. Entendeu a diferença? Satanás vem, arromba, destrói, rouba o patrimônio, empedra o coração, cauteriza as emoções, mas Jesus vem e bate na porta. Vamos lá. Um exemplo, uma outra coisa que nós já vimos, está lá em Efésios 6. Não temos que lutar contra homens, contra seres humanos. Há uma luta. Sim, existe uma guerra. Enquanto você estiver nessa terra, eu e você estaremos em guerra. O problema é que nós guerreamos com o ser humano. E a nossa guerra é no mundo espiritual. Por quê? Porque há uma influência do mundo espiritual. Há um controle, há uma manipulação. A palavra do Senhor fala no livro de Efésios 6 que a nossa luta é contra príncipes. Olha a hierarquia. Principados, potestades, príncipe das trevas, das hostes espirituais da maldade. Vamos ver como que funciona? Vamos prestar atenção aqui? Mateus capítulo 17. Chega um homem até Jesus, desesperado, agoniado, ele se ajoelha e pede misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Eu tenho um filho lunático e ele sofre muito. Quando ele tem os ataques dele, uma hora ele é lançado na água, outra hora ele é lançado no fogo. Agora presta atenção. Esse homem chegou e apresentou para Jesus os sintomas, lembram? A pessoa traz a demanda e eu vou sondar os sintomas. Eu não posso dar um diagnóstico sem perceber, sem avaliar os sintomas, né? Aí o que acontece aqui? Essa pessoa, esse menino, esse adolescente, ele tem ataque, ele tem convulsão. Bem, quando nós olhamos naquele tempo, segundo hoje a medicina brasileira, né? A gente diria que ele teve o quê? Um ataque epilético. Mas esse homem que está lá atrás, que não tem conhecimento da ciência, parece ser de uma origem simples. Olha o que esse homem fala. Meu filho é lunático. O que ele quer dizer com isso? Quando você vai pesquisar, você descobre que esses ataques aconteciam na virada de lua. Influência da posição ou da lua. Gente, meu pai falava isso. Meu pai tinha uma dorzinha do lado e ele falava, isso é virada de lua. Toda vez que a lua vira, eu sinto isso. Quando a gente passava mal, ou sentia alguma coisa que geralmente acontecia, né, todo mês, isso é virada de lua. Na virada de lua essas coisas acontecem. Os antigos tinham isso, eu não sei se você já ouviu. Determinada dor, determinado desconforto era ocasionado porque era lua cheia ou lua minguante. O pai desse menino chega aqui e fala, né? Ele é lunático. Quando você vai pesquisar a origem, eram sintomas que, segundo, na simplicidade, o pai falava que ele tinha esses ataques, essas convulsões
de fase em fase. E ele originava aquilo como se fosse virada de lua. E aqui, Jesus fala o quê? Ele tem um ataque, ele tem convulsão. O que quer dizer isso hoje aqui? Seria um ataque epilético. Tem até uma versão da Bíblia que já fala isso. E aí, o que Jesus faz? Boa noite, Marília. Deus te abençoe. Boa noite, Carmen. O que Jesus faz aqui, Marília? Não, Marli. O que Jesus faz aqui? Repreendeu o demônio e ele saiu. O que Jesus discerniu? Ele percebeu o sintoma e identificou. Não é lua, não é epilético, isso é um espírito maligno. Um espírito maligno que se manifestou, né? Travestido ali como se fosse epilético, mas era um espírito maligno. Jesus exerceu autoridade porque o pai chegou, pediu a oração, se colocou diante do Senhor Jesus, apresentou a situação do filho, Jesus repreendeu e até os discípulos depois perguntam, né? Por que ele conseguiu e eles não? E eles falam que eles têm pouca fé, que algumas castas seria oração e jejum. Onde é que nós exercemos autoridade sobre aquilo que está sobre o nosso comando, a nossa jurisdição? Lembra quando nós estudamos o mapeamento de Davi? Foi explicado o quê? Tudo que está no império das trevas é da jurisdição de Satanás. Não é isso? Para haver libertação, tem que ser tirado do império das trevas e trazer para o reino da luz. Trazer para a luz. Não é isso? Por isso que muitas vezes é importante investigar, examinar ou mapear. Bem, nós temos então domínio e responsabilidade diante daquilo que foi nos apresentado e foi dado a autoridade. Deixa eu te contar uma coisa. Só quem sabe como que esse espírito maligno é terrível. Eu tenho uma irmã, hoje ela é pastora, graças a Deus, mulher abençoada, mas eu tenho alguns flashes na minha memória de quando éramos criança. Eu deveria ter uns 5 anos, eu não tinha mais que isso não. E ela dava ataques epiléticos. E às vezes nós estávamos brincando pela cozinha, pela casa, e a minha mãe já sabia quando ela começava para entrar naquele ataque epilético, ela começava a enrolar a língua. E eu tenho uma imagem na minha memória, eu bem pequenininha brincando com ela. Antigamente, os pais enceravam a casa, chamava vermelhão, passava vermelhão na casa toda. Não sei se alguém já viveu isso. E pegava ali um cobertor, uma blusinha de lã e forrava e saía puxando a gente pela casa para brincar. Enquanto os pais brincavam com a gente, a casa ficava lustrada, um espelho. Minha mãe e meu pai faziam muito isso. Encerava a sala, a cozinha, tudo brilhando. E pegava um pano de lã, sentava a gente, saía brincando de carrinho, puxando a gente pela casa fora, e a casa ficava um brinco. E eu me lembro de uma noite que a minha irmã estava brincando, de repente ela parou, minha mãe estava fritando linguiça no fogão, meu pai que estava brincando, e ela falou: mãe, enguiça. Ela não conseguiu falar linguiça, falou enguiça. Minha mãe olhou para ela, já pegou correndo. Quando a minha mãe pegou, ela já começou a se contorcer, entrando em convulsão, e veio vizinho, e todo mundo corre daqui, corre para ali. Tinha que colocar alguma coisa na boca, me parece, para não morder. Vocês são dessa época, né? Sérgio, Suzana. E, gente, isso era infância. Hoje, nem sabe o que é isso, pessoal. E o que acontece? A vizinhança vinha acudir e, olha, a minha irmã ficava muito tempo ruim. Sabe quando que essas convulsões passaram? Quando a minha mãe recebeu Jesus como Senhor. Quando a minha mãe se converteu, acabou. Entendeu? A Marília tá falando, lá em casa minha irmã encerava, passava escovão. Gente, tem gente aqui do tempo do escovão. Tem gente do tempo do escovão aqui. Era fantástico, gente, era maravilhoso. Boa noite, Simone, Deus te abençoe. Então, queridos, depois que a minha mãe se converteu, que a nossa família se converteu, pastora Cissa nunca mais
Teve. Então existem doenças de ordem emocional, né? E existem doenças de ordem física, mas existem enfermidades que o fundo dela é espiritual, certo? É isso que nós precisamos aqui estar entendendo. Até guardei um outro testemunho para você, mas depois eu conto. Então, esse senhor, o filho dele, de época em época, era julgado uma vez na água, outra vez no fogo. Jesus veio e o libertou, né? Então, a Marli está falando, o falecido sofreu com convulsões. É terrível, gente. Já aconteceu de pessoas pegar conhecido meu na rua, dando convulsões. Outro dia você viu, deve ter visto no jornal, né, esse tempo de quarentena que não podia funcionar o comércio, os policiais pegaram um rapaz e aí ele acabou tendo convulsão. Não vai falar que tudo é demônio. Aquele rapaz estava sendo oprimido, pressionado, humilhado, de todas as formas. É lógico, você está ali, está sofrendo aquela pressão toda, qualquer um. Nem tudo é demônio, mas ele se aproveita das oportunidades que são dadas. Aprendemos isso também. Lembra? 1 Pedro 5:8. Orar e vigiar. Por quê? O vosso adversário anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar, buscando uma oportunidade, uma brecha, uma entrada. E se ele entrar, ele faz um arrastão. Por isso que Efésios 4:27 fala, né, para não dar lugar ao diabo. Então isso, nós entendemos que existem sim problemas que são de ordem espiritual, mas não é só chegar e guerrear. Outro exemplo que eu quero te dar. Eu me lembro do meu irmão, havia um rapaz muito oprimido, e esse rapaz pediu oração para o meu irmão. Ele foi à igreja, pastor Anderson, lá de Joatuba, Betim. Ele foi à igreja, ele pediu oração. E meu irmão disse que quando começou a orar, manifestou um espírito maligno e desafiou meu irmão. Falou, olha, eu estou nessa família há mais de 15 anos. Você não vai chegar e me expulsar assim, não. Eu não vou sair daqui. E o meu irmão, experimentado, ele é uma bênção na libertação, ele entendia que ele tinha autorização do rapaz. Ele pediu libertação. Ele tinha autoridade no nome de Jesus. Ele repreendeu e o espírito maligno teve que sair. Entendeu? Agora, quando é que o espírito maligno, o que pode impedir? Pronto, exerci autoridade, né? Eu tenho autoridade sobre os demônios. A pessoa ela me deu essa liberdade de orar. Eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Pode acontecer da pessoa pedir a oração, querer que você ore, te convidar até para estar orando na casa dela, você orar, e ainda assim o espírito maligno não soltar a vida daquela pessoa? Tem sim, e eu vou te dar um exemplo real e um exemplo triste, um exemplo terrível. Primeiro, deixa eu ver se eu acho aqui para você, tá lá em Atos 19, eu gosto de te dar a referência e mostrando para você ver que não é conversa, é palavra, e a palavra liberta. João 8:32, né? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Atos 19, vamos ver aqui. Atos 19, deixa eu ver se é o 13. 13, tararam, peraí, vamos lá, gente. Segura aí um pouquinho, sim, 13 ao 15. Atos 19, 13 ao 15. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Opa! Então, eles já tinham um passo dado. Eles identificaram que era espiritual, que era espírito maligno. Até aí acertaram. Porém, eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus
a quem Paulo prega. Presta atenção. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Não adianta, não é só ter uma religião. Vamos lá. Respondendo, porém, o espírito maligno. Opa! Então, o espírito maligno foi identificado, foi discernido que ele estava alojado ali, deram uma ordem para ele e ele respondeu. Então, ele ouve. Então, ele tem raciocínio, ele consegue pensar, é espiritual, é invisível, mas é real. Amém? Vamos lá. Olha o que aquele espírito maligno responde. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles foram expulsar demônios e saíram expostos, desonrados, envergonhados, machucados e feridos. Eu já vi uma situação dessa. E alguns que estão na live vão se lembrar, porque são dessa época comigo. Nós estávamos numa vigília e havia uma jovem possessa. Era uma fila, estávamos eu, o pastor Antônio estava viajando, e um outro líder, um outro pastor. E está orando, de repente manifesta um espírito maligno, rasgou a camisa daquele homem, arranhou, machucou, gritou, mas aprontou com ele. Eu estou lá na minha fila, expulsando demônio e olhando. Preocupada porque eu não queria tirar a autoridade dele, porque ele estava lá, né, lutando com aquele espírito maligno, mas chegou uma hora que eu percebi o quê? Se não for lá, ele vai apanhar. Quando eu entrei, expulsei, Valdec, o Valdec estava comigo, lembrou, né, Valdec? Fica quieto aí. E aí, Valdec me ajudou nesse dia, tinha mais obreiros. Nós chegamos, expulsamos o demônio e ele saiu. Depois, mais tarde, nós entendemos, mas por que isso aconteceu, né? Porque a pessoa que estava expulsando entrou no mundo espiritual, enfrentou demônios, bateu de frente, mas estava tendo uma vida errada. E o que acontece? Aconteceu igual está aqui, ó. O espírito maligno foi para cima, não respeitou, não tinha autoridade, não tinha credibilidade. A pessoa até queria ser liberta, mas quem foi para libertar estava em pecado. E vou te dar um exemplo pior ainda, mais doloroso. Nós estávamos na vigília, Poliane, Valdec, tudo estavam e lembram disso. E à noite a gente parava para orar. Tinha libertação. E o que acontece? Tinha uma pessoa possessa. E essa pessoa, de uma em uma hora, o espírito maligno manifestava. Ia eu e o pastor Antônio, repreendíamos, orávamos, junto com os obreiros. O espírito maligno saía, acalmava e voltava, acalmava e voltava. Gente, a noite toda, toda hora, o demônio manifestando. Chegou uma hora que eu e o pastor fomos para um canto, o pastor Antônio é ótimo nisso, ele falou, tem alguma coisa errada, tem uma porta aberta, porque se você expulsa, ele tem que sair, tem uma porta aberta aí. Vamos investigar. É onde entra que eu falo de mapeamento, que eu falo de investigação. E aí nós chamamos a pessoa. Vamos conversar. O bicho está entrando e saindo. Tem uma legalidade aí, tem uma porta aberta aí. Tem algo favorecendo que ele se estabeleça, né? Mundo espiritual é real. Mundo espiritual não é brinquedo. E o que nós descobrimos? Pasme, a pessoa comprou uma bicicleta usada, sabendo que a bicicleta era roubada. Ela não pôs maldade, sabe? É umas coisas que acontecem, é aquilo de cultura, de brasileiro, de jeitinho brasileiro. A verdade é que ela comprou a bicicleta, sabendo que era de uma origem duvidosa, para ir para o culto. Gente, coisa assim, ó.
ela foi, quando o pastor Antônio ficou sabendo, e ele falou o seguinte: é isso que está segurando esse espírito maligno. Você comprou sabendo que era roubada. Pega essa bicicleta e coloca lá fora no passeio, fora da igreja. Ainda ficou na recepção. Tira e põe lá fora. Tinha o bicicletário, né? Ai, pastor, isso me lembra muita coisa. Vera Lúcia. É tempo, gente. E colocou a bicicleta lá fora, no bicicletário. E continuamos a vigília. Repreendeu, não manifestou mais o espírito maligno e, pasme, a bicicleta ficou novinha, bonita, ficou da madrugada até mais do meio-dia no passeio, sem corrente, ninguém levou. E era uma época que roubavam bicicleta naquela rua Belo Horizonte. Ninguém levou. Você consegue entender? Nós só não percebemos, mas o mundo espiritual é real. Batalhamos muito com essa pessoa. Tem gente aí na live que batalhou também, que acompanhou de perto, que tentou ajudar. Pasme, aquele espírito maligno que encontrava sempre uma oportunidade, às vezes levava a depressão. O que aconteceu com aquela menina? Ela suicidou. Mais tarde, meses ou semanas depois, ela pulou da ponte ali do Filadélfia. Então, querido, o mundo espiritual é real, espíritos malignos é real. Naquela época, há uns anos atrás, perdemos muita gente porque a pessoa ficava com vergonha. O espírito maligno manifestava, ela voltava a si, não entendia, ela ficava constrangida, até chegar num ponto dela achar que não tinha jeito para ela, aí ela desistia. Mas sabe o que faltava na gente naquela época? Eu hoje falo com os nossos discípulos, com nossas obreiras, o que faltava era experiência, era tempo para ouvir a pessoa, para escutar a história dela, para examinar, dá trabalho, libertação dá trabalho. Porque não adianta, olha, eu já vi pessoas que ela passa na igreja a vida inteira e ela não consegue ser liberta. Por quê? Tem uma legalidade, tem uma porta, a pessoa é sincera, ela é íntegra, ela está procurando ter uma vida com Deus, mas aquela perturbação, aquele direito adquirido, talvez um pecado não confessado, uma história está ali, está estabelecido. Nós temos autoridade? Temos, mas a pessoa tem que querer, ela tem que deixar, ela tem que permitir. Eu costumo falar para os nossos discipuladores, olha, você não empurra a porta, você não força, você não pode ser invasivo, você vai até onde a pessoa permite. É o discipulado, Carmen está colocando ali, o discipulado. É importante porque acompanhando você vai ajudar a discernir, identificar, a diagnosticar e tratar. Entendeu, queridos? A pergunta feita lá no início, como que eu vou ter autoridade com os demônios? Eu preciso ter a minha vida no altar, eu preciso estar orando, não é empurrando, não é julgando ribanceira abaixo, de jeito nenhum, não funciona assim. Eu preciso ter discernimento e sabedoria. Vamos lá? Continuando para a gente terminar aqui. Bem, essa pessoa não foi liberta por quê? Porque havia um pecado. Havia algo segurando o adversário, né? Havia algo ali servindo de impedimento para a luz entrar. Havia uma legalidade, havia um pecado. Se não trouxer para a luz, não tem como trabalhar, né? Então a gente precisa entender isso. Não é só ir para a igreja, não é só sentar no banco, não é só dar dízimo, oferta, cantar, trabalhar no ministério infantil, que seja, é fechar as portas. A Sheila está ali e eu me lembrei de uma vez que a gente estava no discipulado atendendo alguém e nós falamos para a pessoa, olha, Satanás sabe por onde que ele entra, ele já conhece a porta, ele está anos e anos entrando e saindo pela mesma porta. Tem áreas na vida da pessoa que não é só fechar a porta, não, ela vai ter que levantar um muro, uma parede enorme, sem deixar nenhuma brecha.
Porque ele volta, ele entra, ele tenta. Ele pode esperar 10, 15 anos. Ele conhece a minha linhagem. Ele sabe a vulnerabilidade da minha família. Ele sabe onde somos vulneráveis. Ele conhece o ponto fraco. Ele conhece toda a linhagem e sabe os pontos que ele sempre atacou e funcionou. E ele vai esperar para que aconteça de novo. Então a gente precisa entender. Se eu estou preso a um ressentimento, é uma porta, é uma plataforma. Porta não, é uma plataforma para demônio. Se eu estou ali, seguro um ressentimento, uma mágoa, um trauma do passado, eu não perdoo, bem, eu estou ali montando uma plataforma para Satanás chegar e se estabelecer. A única forma de desfazer isso é liberando o perdão. Então, quando você quiser a libertação de alguém, não é no grito, não é na briga, não é falando, não, é orando. Espírito Santo, é o Senhor que convence, me ajuda, me dá oportunidade. E o Espírito Santo vai te dar oportunidade. Agora, vamos lá? Adianta te dar oportunidade se você não está preparado? A pessoa chega, traz para você todos os sintomas, toda a demanda dela, e o que você faz? Nada. Fulano, vamos orar. Só isso? Vamos orar. Não tem argumento bíblico, não tem palavra, não tem discernimento, não tem revelação, não tem conteúdo bíblico para poder orientar. Hoje, depois de muito treinamento, nosso pessoal, quando vai atender alguém, eles já passam para mim um relatório assim: atendi fulano de tal, pude identificar isso, isso, isso e isso. E já traz todo um relatório: identifiquei isso, acho que temos que trabalhar aquilo ali, e eu dei isso para ela ouvir ou assistir, e marquei para depois. E a libertação vai acontecendo. Agora, deixa eu te contar uma coisa maravilhosa para nós orarmos. Sair em silêncio, sem fazer barulho. Quando você chega na comunidade da fé, você vai ouvir testemunhos fortíssimos e tremendos de pessoas que foram libertas de possessão, de opressão maligna. Mas eu te pergunto, em um ano, se alguém viu um espírito maligno se manifestando no culto, uma vez, e olha lá. Por quê? Primeiro, antigamente acontecia muito isso. Você orava pela pessoa e o espírito maligno saía. Quando ela chegava lá fora, pegava ela de volta, porque já sabia a brecha, a porta. Hoje não. Se percebemos que tem uma opressão, um caso de possessão, nós vamos marcar um horário. Vamos atender aquela pessoa à parte. Vamos conversar com ela. Vamos orar, interceder, identificar por que ela está sendo perturbada. É um pecado não confessado? É uma mágoa? É um passado? É culpa que ela carrega? E assim a gente pode trabalhar. E pasme, a pessoa é liberta, muitas vezes, sem ele se manifestar. Antigamente, o que a gente fazia? No meio do povo. Às vezes até envergonhava, né, a pessoa. Gente, para orar, para terminar, eu me lembro a primeira vez... Não, vou te contar um outro exemplo para a gente orar. Satanás, esse mesmo espírito que a Bíblia fala, que bateu lá nos caras e rasgou, deixou eles nu e expôs, esse espírito maligno que estava na vigília e rasgou a camisa do pastor, arranhou ele, pois é, ele tem personalidade, ele tem planos, ele sabe como agir, ele é estratégico. O reino das trevas é organizado. O reino das trevas tem hierarquias. O reino das trevas é forte. Não é brincadeira, não. Eu me lembro de uma vez que o pastor não estava em casa. E nós viajávamos fazendo a obra e deixava a casa fechada. Nossa casa ficava fechada. Tinha um cômodo à parte, onde nós deixávamos TV, som, né? Coisas mais valiosas nós deixávamos ali, fechados. Viajávamos, fazia a obra, voltava. E uma vez nós voltamos e esse cômodo tinha sido aberto e levou algumas coisas, não coisa de valor,
mas levou. Naquele tempo a gente falava vitrolinha. Eu tinha uma vitrola linda, uma cor Tiffany, bem bonitinha. Eu deixava o som ligado na maior altura, arrumava casa, tudo ouvindo o som. Ah, meu Deus, roubaram minha vitrolinha. Eu era apaixonada. Hoje eu sou movida à música. Se eu estiver trabalhando em casa, onde eu estiver, a música tem que estar tocando. Roubaram minha vitrolinha. E nós tínhamos uma vizinha muito querida, muito amada, que ela olhava a casa para quando a gente viajasse. E a filha dela morava no terreno. Um dia a filha dela fica possessa, fica endemoniada. Chamam correndo para expulsar aquele espírito maligno. Meu marido não estava, chega eu. Quando eu chego, tá lá aquela cena, né, gritando, o espírito maligno tomando conta. E enquanto estava expulsando aquele espírito maligno que estava nela, fez ela chutar um criado, um armáriozinho do lado da cama. E quando o armáriozinho tombou, a minha vitrolinha estava escondida atrás do armário. Ai, gente, o que Satanás fez ali? Ele tentou expor a pessoa e me descontrolar. De repente, eu estou expulsando o demônio e o sonzinho que eu amava do meu coração, que sumiu e desapareceu, estava ali. O que eu tinha que fazer? Opa! Peraí, demônio, aquela vitrola é minha. Eu? Para. Que é isso? Fiz que não vi. Fiz que nem prestei atenção que era a minha que estava ali. Orei, expulsei o demônio, fui embora e a pessoa nunca ficou sabendo que eu vi. É lógico que ela viu, né? Ela nunca ficou sabendo de mim, mas ela viu. Teve um clima tenso na hora. Satanás expôs a pessoa e tentou tirar o meu equilíbrio. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não quis nem saber. Sabe, é Deus que dá, é Deus que nos entrega. Tudo vem do Senhor. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Não adianta ficar expulsando demônio da pessoa. Chega a ser até ofensivo. Interceda, ore para que o Espírito Santo a convença. Ele vai criar oportunidades para você pregar. Ele vai criar oportunidades para você evangelizar. Mas quando esse momento chegar, você tem que ter conteúdo. Tem que ter base bíblica. Tem que conhecer a palavra. Tem que estudar, querido. Porque a Bíblia diz onde? Me fala. Nome, endereço, completo, né? A Bíblia diz, meu irmão, que você é muito especial. Porque tá lá na Bíblia, não. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Querida, é coisa muito grande. Você tem que ter a palavra, porque é a palavra que liberta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. 1 minuto para você tentar examinar aí e falar, Senhor, tem alguma área da minha vida que está agarrada, que eu já tentei de tudo. Tem alguma área da minha vida que está presa, que não rompe e que pode ser um direito dado, uma autoridade que eu dei para que o império das trevas exerça ou se estabeleça nessa área. Queridos, nós somos a igreja. Nós não estamos fazendo uma live, nós estamos reunidos como corpo de Cristo, compartilhando a palavra que não volta vazia. Amém? O Senhor Jesus nos deu autoridade. O Senhor Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Aquela situação de Jesus na cruz foi para garantir que a igreja tivesse autoridade. Tem coisa que não vai resolver na conversa. Tem situações que só com oração, jejum e autoridade no nome de Jesus. Mas, se você não estiver preparado, pode acontecer como aconteceu com aquele líder, como aconteceu aqui na Bíblia, dele avançar, né? Meu filho, minha filha está endemoniada, veio para cima de mim e me bateu. Então, pera, será que eu estou usando a arma certa? Será que eu estou sabendo guerrear? Será que eu estou sabendo lutar? Será que eu estou usando a força do meu próprio braço? O que eu estou fazendo? Eu estou agindo da forma certa? Amém, queridos? 1 minuto
para você perguntar isso aí para o Espírito Santo. Espírito Santo, existe alguma área da minha vida que precisa de um toque especial? Amém? Existe uma área da minha vida que precisa de um toque do Senhor? Vamos ver aqui. Não, peraí, deixa eu achar aqui a nossa musiquinha. Quanto um minutinho você vai orar. Em nome de Jesus. Problemas espirituais, satânicos. Jesus. Há poder no nome de Jesus. Deus te abençoe, Marli. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Nenhum demônio pode resistir ao nome de Jesus. Nenhum demônio. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quebra qualquer cadeia. Cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Esse nome tem poder, querido. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Em nome do Senhor Jesus, nós vimos hoje há poder no nome de Jesus. Teu sacrifício não foi em vão. A palavra do Senhor nos garante a vitória. Eu quero apresentar ao Senhor nessa noite todos que estão assistindo e acompanhando essa palavra. Senhor, é preciso ter discernimento. É preciso ter sabedoria para lidar com as coisas espirituais. É preciso ter fé. É preciso ter oração, jejum e autoridade. E a autoridade nos é dada no poder do nome de Jesus. Mas entendemos aqui que se houver legalidade, se houver brechas, se houver alguma situação facilitando a ação de espíritos malignos, não há como interferir. Não é a força. Entendemos também, Pai, que a pessoa tem o direito, ela tem o livre-arbítrio, ela precisa querer libertação. E a minha parte, a parte dos meus irmãos, é orar para que o Espírito Santo a convença e para que ele crie ou dê a oportunidade de evangelizar com autoridade, com eficácia, de conhecer a palavra, de guardar a palavra no coração, de ter essa palavra na mente e no coração, para que na hora necessária, no tempo oportuno, tenha resposta para dar às pessoas que precisam de socorro. Ah, Pai, tem muitas pessoas aprisionadas por espíritos malignos que entraram por causa de uma contenda, de uma injustiça, de um adultério, de uma mentira, de um sentimento de culpa, espíritos malignos que se estabelecem na vida da pessoa através de uma brecha que foi dada. O que nós pedimos nessa noite, discernimento, Pai, revelação, para que possamos compreender as coisas espirituais e para que possamos colocar em prática, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que é viva e eficaz, que liberta, que cura, que transforma. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. As meninas já estão aí, ó. Tem o Gleidson também aí, viu, gente? Eu vi ele aí, o Valdec tá aí. Tem homens também na equipe. Posso ajudar? Me chama. Eles podem te orientar. Pastora, eu liguei e a menina falou que não pode me acompanhar. Elas vão orar com você. Podem te dar uma direção. Algumas vezes eu oriento a dar uma palavra para ouvir. Vamos lá, o problema é depressão. Vai dar uma palavra, raiz da depressão, do pastor Cote, que é bênção, esclarece muita coisa. Pastora Tânia também, juíza e pastora Tânia Tereza, que é minha discipuladora, tem palavra também sobre depressão. Então elas vão orar com você e vão te indicar palavras para você ouvir, para você compreender, para você lidar com a situação. Ah, pastora, eu sou de outra igreja. Durante a quarentena, nós fizemos o propósito de estender a mão para a igreja do Senhor.
indiferente da placa. Você tem igreja, elas vão te aconselhar a procurar teu pastor. Olha, fala que você procurou a gente, aconteceu isso e isso, e a gente te indicou para procurar o teu pastor. Amém, queridos? Lembrando aí, tá? Do livro. Quando você adquire o meu livro, você abençoa o meu ministério. Está sendo abençoado? Está te alimentando espiritualmente? Pois é, tem mais 2 livros para sair. Mas para ele sair, eu preciso vender esses aqui. Então, você querendo adquirir os livros, a Poliana já colocou aí no comentário, tá? Ela põe a conta aí da caixa para você pagar os livros e mandar para ela. Pastor, alguém me procurou, estou sem igreja, eu gostaria de estar dizimando aí. Tá aí a caixa, tá aí a conta. Entre em contato com a Poliane e olha, que o Senhor Jesus te abençoe. E lembre-se, você tem autoridade. A autoridade é sua, foi dada pelo Senhor Jesus. Amém, Suzel, recebeu seus livros. Glória a Deus. Da Marília tá chegando, né? Da Nadir tá chegando. E que Deus abençoe vocês. Tô esperando, Marília, vai sair o de Davi. Amém, gente? Intercessão, mais do que nunca. Qual o primeiro grito de intercessão, pastora? Liderança. Presidente, governadores. Que decreto maravilhoso, hein? Que maravilha. Viu a oração? Agora, né? Já pode ser investigado. Polícia Federal pode chegar a investigar. Aonde está indo esse dinheiro que o povo está recebendo aí, né? Vai sobrar respiradores. Vai sobrar leitos. Porque a coisa vai caminhar. A sua oração faz diferença, tá? Ore por aqueles que estão com sintomas, pelos que estão positivados, por aqueles que perderam entes queridos e estão sofrendo, vivendo luto, em depressão. Intercessor, seu papel é muito importante. Você não tem noção das coisas que a gente ouve de resposta da oração. Amém? Interceda. Ainda esqueci o nome da médica, da paciente, né, da médica, que estava com câncer, foi internada e está com Covid. A gente precisa interceder, está lá na lista. A irmã do Ivan também parece que está tendo uma melhora, né, Ivan? Em nome do Senhor Jesus, a Covid também esteja intercedendo. Amém? Ezequiel 22:30. Procurei alguém que ficasse na brecha, mas não encontrei ninguém. Vai encontrar. Eu e você orando. Amém? Até amanhã, na hora do almoço. Por que na hora do almoço é tão difícil? A proposta é essa. Te lembrar que além do alimento físico, você precisa se alimentar espiritualmente. Amém? Betânia também adquiriu os livros. Que bênção, Betânia. Glória a Deus. Fico muito feliz. Queridos, até amanhã, 11h45. Muito obrigada pela companhia. É muito bom ver vocês chegando todos os dias. Que o Espírito Santo te abençoe. Vai lá no YouTube, compartilha, Janete Menezes, compartilha os vídeos. Tem muita gente aí confuso, precisando entender e ser liberto. Amém? Vai lá, e não é só entrar não. Entra, inscreve, dá um like, aperta lá o sininho e deixa nem que seja um pontinho nos comentários. Para o YouTube é bom para nós. Tá divulgando. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E vamos embora, né? Até amanhã. Amém? Carmen, é aquele horário agora do Antônio, né? Da lista. Nós estamos seguindo aquela sequência ali. Amém? Deus abençoe a tua vida. Você serve um Deus que diz lá em Isaías 43, eis que faço coisa nova. Esquece a coisa velha. Amém. Esquece a coisa passada. Esquece a coisa antiga. Eu faço coisa nova no deserto. Eis que porei um caminho no deserto. Até no deserto você tem estrada para passar, meu irmão. E eu costumo dizer que eu passo o deserto descarpante, salto alto. Deus o abençoe inimigo a tua não vida. me derruba, porque eu sei que Deus faz uma estrada.